Mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar sobre o livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Eu vou trazer alguns comentários do que eu achei mais interessante nesse livro, mas antes eu quero pedir para você se inscrever, curtir e deixar um comentário aqui para o YouTube entregar para mais pessoas esse tipo de conteúdo. O livro do Paulo Freire começa dizendo que ele permaneceu no exílio no Chile, em Santiago, durante 5 anos, do qual ele exerceu a função de educador. Então ele traz muitas das coisas que ele viu lá naquele período para o livro. O livro, no geral, é uma noção, ele vai começar falando sobre os oprimidos e os opressores, ou seja, ele entende que na sociedade existem esses dois grupos e, portanto, segundo ele, através da pedagogia, essas pessoas que foram oprimidas, que são oprimidas, elas conquistariam então a sua libertação. O Paulo Freire começa falando sobre que cada oprimido tem dentro de si um hospedeiro. Então ele entende que existem alguns passos que esse oprimido precisa caminhar para que ele consiga criar a sua consciência de classe. Ele critica também a questão de que a questão individual de cada pessoa, porque de acordo com ele, quando os oprimidos se unirem ali no coletivo, era possível sim sair dessa condição. Os oprimidos, segundo ele, têm medo da sua liberdade, porque eles veem dentro da figura do opressor um modelo a ser seguido. Paulo Freire vai dizer e comparar a questão da libertação do oprimido como a de um parto, que é muito doloroso, mas que no final surge um novo homem. Ele vai citar Marx quando ele diz a respeito da ação do homem na transformação do mundo. Então ele diz que a pedagogia do oprimido tem as suas raízes ali, ou seja, ele bebe muito da fonte de Marx para trazer toda essa noção de luta de classes e, portanto, a raiz de todo o seu conteúdo vem dali. Segundo ele, esse processo acontece em 2 períodos. O primeiro é quando o oprimido ele tem a percepção de que é de fato um oprimido. Ele tem essa consciência. Em segundo, é quando ele expulsa os mitos criados pelos opressores. Então, ele vai comentar um pouquinho mais adiante do livro sobre os mitos. Ele também comenta que os oprimidos são um resultado da violência. E ele também diz que os opressores chamam os oprimidos por alguns nomes. Por exemplo, essa gente, selvagens, massa cega, invejosos, violentos, bárbaros. Conscientemente ou inconsciente, o ato de rebelião dos oprimidos são sempre violentos, quanto a violência que os cria. Ele também faz uma crítica social contra a classe opressora, que diz que enquanto eles vivem, comem, bebem, escutam Beethoven, algo que ele foi específico em dizer, a classe oprimida morre de fome e sem esperança. Ele também faz uma crítica muito ácida àqueles que concentram capital. Ele diz que essas pessoas só visam e pensam todos os dias apenas no lucro, e seu principal objetivo seria usar o meio da tecnologia e da ciência como instrumentos para desenvolver as suas próprias finalidades. Ele diz que essas pessoas são os herdeiros da exploração. Os oprimidos são dependentes emocionais, ou seja, ele diz que quando um camponês, ele depende muito do trabalho, ele não pode de fato se expressar com aquilo que ele acredita, com as suas angústias, e muitas vezes ele faz isso quando ele vai lá para casa, ele desconta todas as suas frustrações dos filhos, na família, e muitas vezes recorre até o álcool como uma atitude de fuga da realidade. Ele chama toda essa atuação dos opressores como instrumentos de dominação. Então, ele vai propor não somente uma reflexão, mas uma reflexão e que vai conduzir à prática. Então, não é só uma atitude de só estudar, mas uma coisa que deve acontecer de fato, que seria a revolução, porque, segundo ele, ela tem um caráter pedagógico. Tem um capítulo especificamente que fala sobre a educação bancária. Para ele, essa educação ela era utilizada pelos opressores porque eles literalmente depositavam os conteúdos nos educandos. Para ele, essa teoria da educação bancária ela é falha porque ela não traz nenhum tipo de consciência crítica, não incentiva a criatividade e os alunos ficam presos ali e muitas vezes o conteúdo ele é
apenas decorado, então ele é um conteúdo que serve aos interesses dos opressores. Então, nesse método, ele vai destacar que isso afasta os educandos dos educadores, porque muitas vezes eles estão distantes de todas aquelas teorias. Para ele, nessa teoria, o educador, ele é o sujeito do processo, ele está, de certa forma, acima, e os educandos são meros objetos. Ele vai citar a Simone de Beauvoir. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a história do feminismo. Eu vou deixar aqui no link para vocês, se tiverem curiosidade de saber quem foi a Simone de Beauvoir, é importante. Então, ele diz que a educação, ela deve servir como uma prática de liberdade. Ele vai falar sobre amor, diálogo, e nesse mesmo parágrafo vai citar Mao Tse-tung. É um pouco contraditório, já que Mao Tse-tung foi um genocida. Ele vai dizer que os opressores, eles criaram um domínio da cultura ao longo da história. Isso é algo que Marx também dizia nos seus escritos, e ele entende que seria uma forma de dominação pegar essa cultura e estabelecer ela como um padrão para todos. Então, o método de Paulo Freire propõe que se faça uma descodificação daquilo que está codificado através da consciência crítica, através das análises críticas. Então, ele diz que isso pode ser feito através de revistas, capítulos de livros, para que os estudantes estejam ali para desenvolver esse pensamento, ele mesmo construir. Ele dá 2 exemplos para serem trabalhados por esses educadores, que é o tema da cultura e o tema da nacionalização. Cultura por ser amplo, e a nacionalização, os nacionalistas eram um grupo que mais ligado à esquerda na época do regime militar. Provavelmente Paulo Freire se identificava com esse grupo, e então ele diz que você precisa começar a sua pedagogia fazendo perguntas para que essas pessoas, os educandos, eles passem a ter uma noção de pertencimento, um entendimento melhor de como seria isso na sua vida. Ele cita Lenin também. Na época da Revolução Russa, o Lenin praticava muito a questão do diálogo com as massas. Então, para Paulo Freire, isso é extremamente necessário, já que você precisa dialogar para que aquelas pessoas entendam a sua condição. Agora ele vai falar sobre o mito do heroísmo. Ele vai citar, por exemplo, que os opressores, eles dizem que é possível um vendedor de goiabas que vende na rua um dia ser um grande empresário. Esse é um dos mitos que ele comenta. Tem o mito da rebelião também, que seria quando o povo faz a revolução e aí eles são tidos como rebeldes e algo que eles não deveriam fazer, que é como algo negativo. A compra e venda de trabalho é uma espécie de escravidão, deixa isso muito claro no livro. Já no final ele vai citar, por exemplo, a questão da manipulação. Ele foi falando ao longo do livro algumas coisas sobre isso, mas no finalzinho ele vai dar um capítulo amplo comentando sobre esse assunto. Ele vai citar Getúlio Vargas e vai dizer que toda vez que alguém do povo se destaca, é totalmente impedido. Tem um vídeo aqui do Getúlio Vargas também, se você quiser conferir. E ele vai comentar sobre a invasão cultural, algo feito pelos opressores. E, ao contrário disso, em contraponto, ele vai dizer sobre a síntese cultural, que é algo que os oprimidos devem aderir na revolução. Na invasão cultural, é todo aquele molde que ele já comentou no livro, mas aqui ele é mais específico. Inclusive, ele dá um exemplo de que os opressores usam a questão de que transferem a Deus a culpa da condição do estado desses oprimidos. É como se a pessoa dissesse, estou nessa situação porque Deus quis assim. Cita também Che Guevara e diz que ele era amoroso e humilde, algo totalmente contraditório, já que nós sabemos que Che Guevara, ele assassina. Eu encerro por aqui com a frase do Paulo Freire quando ele termina esse livro, que eu achei interessante. Eu vou trazer agora o finalzinho. Então ele diz que, abre aspas, se nada ficar nessas páginas, algo pelo menos esperamos que permaneça. Nossa confiança no povo, nossa fé nos homens e na criação de um novo mundo que seja menos difícil de amar. Eu encerro por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.